Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui no Instagram da Saraiva Jur. Que alegria estar com vocês. Alguns podem estar reparando que minha imagem está travando um pouco, mas eu acredito que o áudio esteja bom, segundo alguns testes que nós fizemos anteriormente. Então, a gente vai seguir com a nossa live e hoje a live é sobre um lançamento, que é a obra Direito Eleitoral, que chega aí na sua segunda edição, e nós teremos o prazer, a honra de falar com um dos autores da obra, que é o Marco Antônio dos Santos. Eu vou já dar uma olhada para conferir se o professor já está aqui, para que eu possa convidá-lo para a nossa live. Deixe-me dar uma olhada. Vocês vão confirmando para mim se o áudio está bom, tá, pessoal? Se a imagem eu sei que está travando, mas se o áudio está bom, aí a gente segue firme e forte aqui na nossa apresentação. E o tema de hoje é muito importante porque, querendo ou não, hoje, esse ano, 2020, é ano de eleição. Então, vocês que têm interesse em direito eleitoral, que têm dúvidas sobre o direito eleitoral, podem mandar para a gente essas suas dúvidas durante a live, que eu vou fazendo as perguntas para o professor. Aqui a doutora Luciana mandou um joinha. Deixa eu acenar aqui para o pessoal. Agora deixe-me ver se eu encontro o professor. Bom, professor, aqui está o professor. Vou chamar agora o professor para participar aqui com a gente, para a gente ter esse... Vamos dar uma olhada aqui. Vamos esperar o professor aceitar. E aí, professor, tudo bem? Boa tarde. Tudo bom? Boa tarde, Tudo como que você está? Tô bem, professor. Olha, a minha imagem está travando um pouco, mas eu acho que são os helicópteros que estão passando aqui, estão atrapalhando o sinal. Então eu já peço desculpas, né, pela minha imagem estar travando, mas eu acredito que o áudio esteja bom. Confere? O áudio está excelente. Gente, chique é outra coisa, hein? Trânsito de helicóptero. Quem vê pensa, deve ter acontecido algum acidente aqui, que eu moro em Santo Amaro e sempre tem um rebuliço aqui, né, Santo Amaro, São Paulo. Já dei aula em Santo Amaro. É mesmo? Que legal, professor. Que maravilha. Deu aula onde aqui? Na Unisa, logo no começo aí da docência de aula. E tem um trânsito do caramba aí, né? Tem. Agora eu acho que melhorou um pouco, que eles ampliaram algumas vias da Marginal e a Avenida Santo Amaro também deu uma ampliada, mas realmente as de manhã aqui é complicadíssimo. Bom, professor, sem mais delongas, vamos aqui iniciar a nossa live e eu gostaria de pedir que o professor se apresentasse para nós, né, contasse um pouco de quem que é o professor. Claro, primeiro, prazer estar aqui contigo, com o pessoal aí, os amantes, né, do direito eleitoral. Quero deixar o meu abraço a todos e dizer que estamos à disposição. Meu nome é Marco Antônio, já sou aí escritor da editora Saraiva. Nosso livro está indo para a segunda edição, junto com o professor Cléber Vasconcelos. Leciono atualmente no Complexo Jurídico da Amazônia de Jesus, né, na pós-graduação de Direito Eleitoral, junto com o professor Cléber, coautor da nossa obra. Leciono na Escola Superior da Advocacia. Sou bacharel e mestre em Direito pela Universidade Católica de Santos, doutorando em Direito pela FADISP, cursei créditos também do meu doutorado na Universidade de Siena, na Itália, e também sou aluno do querido professor Lênio Streck, faço parte do grupo de pesquisa CNPq de Teoria do Direito e Hermenêutica, né? Então, basicamente, acho que essa é o resumo da minha carreira acadêmica e, do ponto de vista profissional, sou advogado, militante na área de Direito Constitucional, Direito Eleitoral, fui secretário de Estado do governo de São Paulo, presidente do Conselho de Administração da CETESB, da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, inclusive fui o primeiro presidente não político. Não sei se vocês recordam, isso é uma questão interessante para os estudantes de Direito, que quando o presidente Temer, né, estava no exercício da presidência, houve uma lei que proibiu os políticos de ocuparem cargos diretivos nas empresas públicas, logo depois da questão da Lava Jato, por conta da corrupção, e, portanto, as empresas públicas tiveram que se adaptar, né, adaptar os seus conselhos de administração, as suas gestões, conselhos de auditoria, comitês e tudo mais. E nessas adaptações eu fui indicado
né, pelo então governador de São Paulo para presidir o Conselho de Administração da CETESB, que é a quinta maior companhia ambiental do mundo, né? Saraiva aí tem bons livros também sobre direito ambiental, então acho que esse é o resumo aí da carreira. A gente poderia falar mais, mas vamos falar de direito, que é Que melhor. legal. Olha, CETESB, professor, vou contar uma história. O meu avô foi um dos primeiros superintendentes da CETESB. Então, olha É que mesmo? legal. Você vê? Foi. A Que história nos bacana. une. É verdade. Então, para quem não sabe, o professor acabou de se apresentar, ele é autor nosso da obra Direito Eleitoral, que é lançamento aqui na Saraiva Jur, chega na sua segunda edição 2020. E para começar o assunto aqui da nossa live, professor, eu gostaria de fazer uma pergunta, eu já separei algumas perguntas aqui, e pedir para o senhor explicar para nós qual que é a importância da justiça eleitoral, qual que é a importância do direito eleitoral, e também traçar um panorama dos assuntos que são tratados na sua obra, que é Lançamento Nosso. Claro, olha, acho que, acima de tudo, nós precisamos compreender que, em se tratando de um regime democrático, a justiça eleitoral é indispensável. Porque se não houvesse a necessidade de eleições e eleições livres, não haveria necessidade da justiça eleitoral. Eu sempre digo nas minhas aulas que a eleição em si não se confunde com a própria democracia. A eleição é um instrumento formal da democracia. Existem países em que não há um regime democrático e mesmo assim existem eleições. Aliás, na América Latina nós temos exemplos e nos demais continentes também. Eu sempre brinco com os meus alunos que existe um filme, acredito que até na Netflix esteja disponível, em que um príncipe, um ditador, resolve dizer que o povo o ama e, portanto, ele resolve se submeter às eleições. E ele coloca lá numa praça duas urnas, né? A urna das pessoas que votariam nele e a urna das pessoas que votariam no outro candidato. Quando ele vê que a urna do outro candidato tinha uma fila muito grande, ele põe um tanque de guerra e automaticamente as pessoas mudam de urna, né? Então, a justiça eleitoral, eu estou fazendo essa analogia, ela serve justamente para sindicar não a manifestação popular, mas mais propriamente a legitimidade dessa manifestação, né? Para que não haja manipulações, questão de compra de votos, captação ilícita de sufrágio, constrangimentos de eleitores e também os abusos, né? Porque às vezes essa legitimidade ela não se opera por uma questão indireta. Por exemplo, o abuso do poder econômico, abuso do poder político, aquele prefeito que pega todos os seus comissionários da prefeitura, por exemplo, e obriga a fazer campanha para ele, sob pena de perder o cargo, né? Obriga a família a fazer campanha, enfim. Nós poderíamos aí dar inúmeros exemplos. Então, para que eu possa resumir, a justiça eleitoral é uma justiça especializada e tem como missão, basicamente, garantir o exercício da democracia. Porque nós estamos num Estado de direito, mas num Estado de direito constitucional. É uma democracia constitucional. Isso significa que nós temos que ter uma democracia com substância. Ela não pode ser meramente formal. Esse é o principal papel da justiça eleitoral. Evitar o que acontecia na década de 20, por exemplo, no Brasil. Naquela época, não existia justiça eleitoral. Portanto, nós, advogados eleitoralistas, também não existíamos. E quando alguém discordava do resultado de uma eleição, o resultado era a revolução. Hoje nós somos os revolucionários da democracia, né? Os advogados eleitorais, os juízes eleitorais, o Ministério Público Eleitoral, nós que acabamos por decidir. Sabe que eu já tive a oportunidade de caçar na Justiça Eleitoral alguns eleitos. E as pessoas perguntam como que você consegue, né, como pode o Poder Judiciário, um advogado, o Ministério Público, caçar uma pessoa com 4 milhões de votos, né? Às vezes 7 juízes, né? Aliás, nós temos um caso que não é eleitoral, mas é muito aplicável à espécie, do governador Wilson Witzel, né? Como que um ministro do STJ pode afastar um governador eleito com mais de 4 milhões de votos? Claro que isso é uma outra discussão, mas nós entramos justamente na questão do ativismo, que também é tratado num livro, e, sobretudo, na legitimidade das ações dos governantes. Até que ponto o governante pode atuar? Que legal. E na sua obra, professor, como é que estão organizados os assuntos, né, de direito eleitoral? O que o aluno, o estudante, a pessoa que se interessa pelo assunto vai se deparar quando encontrar a sua obra? O que a gente teve de atualização em relação à primeira edição?
Olha, eu, infelizmente, não estou com a segunda edição aqui, ainda não me chegou, ainda estou com a primeira, né? A Aham. primeira edição é essa aqui, mas vou mostrar rapidinho para que vocês não se confundam. A questão é o seguinte, da primeira edição para a segunda, nós poderíamos dividir em dois grandes campos. O primeiro campo é o que acontece com qualquer autor, são as atualizações normativas, né? Então, as Uhum. leis que foram editadas, por exemplo, no final de 2019, as resoluções, até mesmo, e aí um capítulo muito especial que vai se inserir aqui, a emenda constitucional número 107, porque esse é o único livro que estuda a emenda constitucional número 107, é o livro mais atualizado que tem no mercado, por conta disso, que traz as regras extraordinárias para as eleições de 2020. E, sobretudo, analisa algo a mais. Tanto é que eu falei com o professor Clever, de passadas as eleições, deixar esse capítulo de um ponto de vista histórico dentro do livro, porque é algo inédito, né? A questão do Uhum. Covid e os seus reflexos eleitorais, e os estudos que nós fazemos lá em relação, por exemplo, se trata de um princípio da anterioridade ou de uma regra de anterioridade. Porque essa também, em que pese tem esse tratamento todo especial no capítulo específico para o Covid, eu reformulei o capítulo que trata de princípios jurídicos. Até porque nós vamos estudando, nós vamos nos aprofundando, e isso traz uma carga de teoria do direito e hermenêutica jurídica para dentro do livro de eleitoral que não tem em qualquer outra obra de direito eleitoral. Então, o grande diferencial desse livro, para além da questão da atualização, aí entra nesse segundo campo, é a estruturação de um livro que não é manual. Né? O livro está crescendo com o seu objetivo de manual, que é o seu objetivo de instruir as pessoas na dogmática eleitoral, mas, sobretudo, sem perder a sua essência filosófica e de teoria geral. Porque para que a gente tenha uma boa dogmática, nós temos que ter uma boa base. E isso falta nas faculdades. Ainda mais numa matéria que a grande maioria das faculdades sequer dedica um semestre ou um ano para que as pessoas tenham acesso. A pessoa aprende ali direitos políticos rapidamente na matéria de direito constitucional, e o direito eleitoral, que é tão importante para o exercício da democracia, passa batido na faculdade. Então, o livro ele traz a atualização e traz uma estruturação nova, inclusive de capítulos, com a reformulação do capítulo dos princípios, com a inclusão de capítulos novos, né, e trazendo todo um tratamento que facilita a compreensão do aluno de graduação, do profissional e também do aluno de pós-graduação. Uhum. Ó, aqui a Marielle, ela mandou pra gente que já quer comprar o seu livro. E aqui eu já vou dar uma deixa que nós vamos publicar agora uma postagem, tá? Falando sobre o livro. E se você tiver interesse de comprar a obra, pode mandar um direct pra gente aqui no nosso Instagram da Saraiva Jur, que a gente já encaminha vocês para poder comprar a obra. E realmente, professor, aqui a Marielle também comenta, né, que acabam não dando valor ao direito eleitoral. E a verdade é que só em ano de eleição que a gente começa a prestar mais atenção em direito eleitoral, né? Nos 2 anos que se sucedem após as eleições, né, de uma eleição a outra, a gente acaba não ouvindo falar, ter muitas notícias, se interessar sobre o assunto. E o professor comentou aqui sobre o capítulo dos princípios. E, ó, pessoal, eu estou fazendo as minhas perguntas aqui, mas podem mandar perguntas, até porque esse ano é ano de eleição, muitas pessoas devem estar com dúvidas, principalmente por conta da pandemia, então a gente tem algumas novidades acerca disso. Então, mandem suas dúvidas que eu vou perguntando para o professor, mas a minha dúvida é sobre esse capítulo que trata sobre os princípios, né, que sofreu uma grande reformulação. Quais foram os motivos, professor, que o capítulo de princípios sofreu uma grande reformulação? E qual é a importância de um estudo mais aprofundado dos princípios para o direito eleitoral? Antes, eu até anotei aqui a sua pergunta para não esquecer, mas antes disso, você me dá uma oportunidade que eu acho que as Uhum. pessoas precisam saber. O direito eleitoral, ele não se resume às eleições. A atividade do advogado eleitoralista, do juiz eleitoral, né, do Ministério Público Eleitoral, não se resume às eleições. O advogado eleitoral, os operadores do direito eleitoral atuam todos os anos. Se não nas eleições,
combatendo os abusos, registro de candidatura, propaganda, aquela coisa, aquela confusão que todo mundo sabe, aquela chatice do horário eleitoral que interrompe a novela, né? Aquela coisa toda. Nós temos, por exemplo, a vida dos partidos políticos. Nós temos um capítulo exclusivo para os partidos políticos no nosso livro. Partidos políticos que atuam no Estado Democrático de Direito, cumprindo um papel extremamente relevante, até porque no Brasil é condição sine qua non a filiação partidária para a disputa de qualquer cargo. Nós não temos aqui as candidaturas avulsas em que pese um ministro do Supremo assim queira, né? Mas não houve a modificação da nossa Constituição e por isso a importância também do capítulo dos princípios e do capítulo do ativismo judicial para que a gente combata algumas atitudes voluntaristas que estão à margem de um direito democraticamente aprovado pelo Congresso Nacional. Então é importante dizer que fora de eleições nós temos problemas advindo das próprias eleições, como os processos de prestações de contas que continuam. Nós temos os problemas do dia a dia dos partidos políticos, que alguns até denominam direito partidário, mas que no nosso livro está tratado, a lei dos partidos políticos está incorporada como direito eleitoral nos nossos livros, né? No nosso livro, eu não entendo como uma autonomia, né, para criar uma dogmática própria, como direito partidário, como alguns até dizem. Mas os partidos políticos, pode ter certeza, dá muito trabalho. É uma área muito interessante para quem queira auxiliar, especialmente em assessoria jurídica partidária, né, que compre o livro, que estude direito eleitoral, porque nós temos mais de 40 partidos no Brasil, cada partido estruturado de forma federativa, então nós temos as direções nacionais, as direções estaduais, a distrital, as municipais, para que o operador do direito aí possa prestar assessoria em diversas modalidades, vamos dizer, desde a questão de prestação de contas, até a questão de assessoria administrativa partidária, até questões financeiras, enfim, o que você pensar dá para fazer. Quanto à questão do capítulo dos princípios, por que a reformulação? Porque no Brasil, infelizmente, os princípios são tratados de forma rasa, né? Nós fizemos a primeira edição, e a primeira edição se preocupou muito mais com a dogmática eleitoral, porque afinal é um livro de direito eleitoral. Mas existem condições de possibilidades para que as coisas aconteçam, né? Todo mundo vê uma boa casa, uma casa bonita, bem mobiliada, mas se não tiver um alicerce firme no conhecimento, fazendo essa analogia, a casa cai. E isso é o direito eleitoral e qualquer outro ramo da ciência jurídica, até porque existem casos difíceis para serem resolvidos, casos que não existem regras, e vejam que eu já estou fazendo a primeira diferenciação do binômio que cria o que nós chamamos de norma jurídica, não existem regras com respostas prontas a perguntas ainda não existentes. Nós estamos acostumados com o positivismo exegético a abrir códigos e encontrar respostas. Respostas de perguntas não existentes, porque os processos ainda não existem, mas os códigos já estão lá. E os princípios, para além do que as pessoas pensam, de que eles têm uma densidade valorativa, né? Muitas pessoas confundem princípios com valores e às vezes até com interesses. E por isso nós combatemos no nosso livro essa questão de sopesamento de princípios. Princípios não sopesa, o que sopesa são interesses, são coisas distintas. A própria teoria do Robert Alexi, lá alemã, num estado pós-nazista, que nós também tratamos no nosso livro, e por isso vem essa confusão de você ficar pegando um princípio, pegando outro princípio, faz assim, qual que é mais importante para o caso concreto, sem condições de possibilidades prévias. Por que são esses princípios que eu estou pegando para resolver um caso concreto? O juiz, nas suas razões de decidir, não me demonstrou as razões de serem estes os princípios e não outros. Então, o livro ele começa a trazer o que é realmente um princípio. O princípio é uma norma de fechamento interpretativo. Ele não é uma norma de iluminação, como algumas pessoas falam, o princípio serve para iluminar a aplicação da regra. De forma nenhuma. Atrás de todo princípio existe uma regra. E atrás de toda regra existe um princípio. Isso é um sistema. E esse sistema não é compreendido no Brasil porque nós estamos acostumados a trabalhar apenas com regras e chamar os princípios de forma performática. Como aquelas pessoas que, em advogado, vai compreender o que eu estou dizendo, quando não concorda com algo ou a parte adversa não concorda, diz assim, mas esse algo, essa lei, essa situação é desproporcional. Qual é o critério para algo ser desproporcional? Qual é o critério para algo ser irrazoável?
Ora, princípios são padrões hermenêuticos interpretativos. Temos que ter critérios, e o livro traz isso. Como nós aprendemos a estruturar e qual que é a diferença de princípio e regra. E essa diferença ela não é estrutural. O livro ele traz toda essa explicação de teoria do direito para que aí o aplicador do direito eleitoral tenha condições essencialmente necessárias para que ele seja um bom aplicador do direito, para que ele consiga resolver casos difíceis, como diria Dworkin, aqueles casos que não têm respostas prontas. Né? Então, os princípios foram reformulados no capítulo dos princípios para que possa dar essa possibilidade, para que fique muito claro que princípio não é sinônimo, e isso eu quero destacar, de valor, não é sinônimo de interesse, para destacar também que princípio nada tem a ver com moral, não é uma integração de moral no direito. Né? Esse monte de mito que nós estamos acostumados, esse capítulo dos princípios desvela e revela a verdade. Pessoal, olha que aula que nós estamos tendo aqui. O professor explicando, né, a importância dos princípios e esse capítulo, essas novidades que ele traz, a importância dos princípios para o direito eleitoral. Professor, muito bom, impressionante. Realmente... Você sabe que isso é muito interessante? O professor Lenin Streck, ele tem até uma teoria que ele fala do panprincipiologismo, né? Ou seja, eu não tenho como resolver, eu não sei direito, eu vou e crio um princípio, eu invento qualquer coisa, né? Como o princípio da afetividade. Princípio é deontológico, princípio é norma. Se a norma tem que ter efeito, tem que ter, ele tem que emanar ali um efeito no mundo fenomênico, ele tem que ter normatividade, ele é deontológico, ele não pode ser moral. Grande parte dos princípios que nós invocamos, né, os operadores, são de natureza moral. E por que eu estou dizendo isso? Se você me permite fazer só um retrocesso histórico. Claro. A grande importância dos princípios surgiu com o Tribunal Federal Constitucional Alemão após o regime nazista, porque com a queda do regime nazi, as regras que continuavam vigentes na Alemanha eram as regras do regime nazista, porque nenhuma nação consegue de um dia para outro trocar todas as suas leis. E, portanto, o Tribunal Constitucional teve que, através dos princípios, dar uma nova interpretação, né? Fechar com uma hermenêutica diferenciada para adaptar aquelas regras autoritárias a um Estado democrático. Isso é muito importante. E isso também vincula com o ativismo que nós tratamos no livro. Porque, no caso do Brasil, as nossas regras são aprovadas de forma democrática. Pelo menos a maioria delas. É claro que dos 3 códigos de processo civil, né, os 2 anteriores foram em regimes autoritários. Mas eu quero dizer o que com isso? Que, havendo regras democraticamente aprovadas, nós temos que tomar muito cuidado com a aplicação de princípios. Porque a aplicação dos princípios, eu não sei se você sabe, ou se os nossos espectadores sabem, é uma das 6 formas possíveis de afastar a aplicação de uma lei. A aplicação de princípio é uma das 6 formas possíveis, vocês podem estudar isso lá em Direito Constitucional, de afastar a aplicação de uma lei. Basta eu dar o exemplo da proporcionalidade constitucional. Ou seja, uma determinada lei não fere diretamente uma garantia ou uma norma fundamental, mas ele pode ferir a proporcionalidade constitucional. Eu posso, levando a exemplo a lei de abuso de autoridade, dizer que tal conduta deve ser criminalizada. E essa criminalização não fere um direito fundamental. Porém, se eu aplicar uma pena de 30 anos, uma pena mínima de 30 anos, a criminalização não é inconstitucional, mas há uma desproporção na pena. Então, eu poderia afastar, por princípio, a aplicação dessa regra. Né? Então, o estudo do princípio, ou dos princípios, a teoria dos princípios, é extremamente relevante. Que legal, olha, queria eu estar com uma colinha aqui para anotar esse aulão. A doutora Lúcia comentou aqui, aulão mesmo. E aqui, professor, o Felipe, ele mandou uma pergunta para a gente, então eu já emendo essa pergunta para a gente continuar aqui com o nosso assunto. Ele pergunta se é possível que as eleições sejam adiadas ainda mais. Eu não sei o que o professor acredita sobre as eleições que nós teremos agora, e se é possível que elas sejam adiadas ainda mais. Porque a prova da OAB, por exemplo, foi um show, foi uma novela. A gente ficou não sei quanto tempo acompanhando até decidirem quando seria a prova da OAB, que vai ser agora, dia 6 de dezembro. E quanto às eleições, professor, o que o professor acredita? Eu digo sempre o seguinte,
Deus é improvável, mas não é impossível, né? Então eu vou Uhum. fazer essa mesma analogia. É improvável, mas não é impossível, né? É improvável Uhum. porque eu, particularmente, eu moro no litoral de São Paulo. As praias estão Legal. lotadas. Esse feriado agora, então, né? Então, as pessoas já voltaram a uma rotina quase que normal. A Uhum. economia também obrigou um pouco a isso. Então, eu acredito que as eleições não serão adiadas. E digo mais, né? Se vocês forem às academias, ou basta passar na porta de um Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, qualquer filinha dessa aí é muito maior que uma fila de uma sessão eleitoral, você pode ter certeza. Eu acredito que as eleições vão ocorrer normalmente. Verdade, faz muito sentido. Eu fui ao shopping esse final de semana e olha, professor, eu vou falar, tava praticamente normal, viu? Tava bem cheio. Claro, tinha todas as regras de como entrar no shopping e tudo mais, mas tinham muitas pessoas no shopping e eu voltei a andar de bicicleta e o número de pessoas que têm andado de bicicleta também tá grande. Então eu acho que as coisas realmente estão voltando à normalidade e eu acho que provavelmente nós teremos sim as eleições. E eu queria aproveitar, professor, para fazer mais uma pergunta sobre o livro. E aí a questão, eu vou até ler aqui, porque é um capítulo que é o capítulo 14, que ele vai tratar do tema crítica ao positivismo jurisprudencialista, a vulgata do ativismo judicial e seu álibi teórico da discricionariedade. Professor, o senhor pode explicar para a gente o que é isso? O senhor até comentou um pouquinho sobre ativismo judicial. Se o senhor puder dar uma pincelada aqui para a gente da importância desse capítulo. Claro, esse capítulo surgiu por conta do meu doutorado, que eu pesquiso um pouco sobre o ativismo e, sobretudo, sobre a questão da autonomia do direito. Direito é ciência, pessoal. Direito não é apenas ou tão somente um instrumento de controle social. Porque se vocês compreenderem o direito como instrumento de controle social, vocês estão dizendo que o direito está reduzido à sociologia ou à teoria do poder. Direito é ciência, direito tem padrões, direito tem leis próprias, né? Então, eu não posso dizer que isso aqui é uma bíblia, porque não Uhum, é. Então, sim. dentro do direito, nós também não podemos dizer qualquer coisa sobre qualquer coisa, igual diria Lênin. E existem aquelas autoridades que acham que podem ressignificar as coisas, que acham que podem atribuir sentido àquelas coisas que já existe um sentido previamente definido numa linguagem intersubjetiva. Exemplo disso é a discussão da prisão em segundo grau. Desde que a história é história no Brasil, há um princípio lá da presunção de inocência, em que alguns ministros do Supremo Tribunal Federal tentaram ressignificar há pouco tempo, e graças a Deus não conseguiram. E não graças a Deus porque alguém ficou preso ou porque alguém ficou solto, graças a Deus porque senão o direito não seria sério. Eu não posso Uhum, acordar e dizer, olha, agora o meu computador vai chamar a cadeira, porque senão eu chamo o que eu quiser, do que eu quiser. Só que as uhum, coisas têm essência. Essa é a questão. Então, a essência do capítulo 14 é a essência do constrangimento epistemológico. É para que, especialmente, advogados possam usar o artigo 14 como uma bazuca direcionada a autoridades autoritárias. Porque as autoridades precisam saber que o direito é a limitação do próprio poder dela. Do direito emana a legitimidade, a validade das decisões das autoridades. E não ao contrário. Nós temos uma Constituição, 20 mil juízes. Nós não temos 20 mil constituições andando por aí. A mesma Constituição que eu estudei, que um amigo de casa estuda, é a mesma Constituição que o juiz estudou na faculdade e respondeu no concurso público. O problema é que depois que ele senta na cadeira, ele acha que ele pode se tornar o poder constituinte. Então nós temos que uhum. ter, ou como o Dworkin falava, levar os direitos a sério. Então, o capítulo 14, ele traz ali a importância da vinculação da autoridade judiciária à lei democraticamente aprovada. Isso significa que ele só pode afastar o cumprimento da lei dentro das 6 hipóteses constitucionalmente possíveis. E uma dessas hipóteses é a questão da incompatibilidade da lei com algum princípio. E por isso a importância de estudar
o capítulo dos princípios, para que o princípio não se torne vulgata. Mais ou menos assim, solto porque fere a dignidade da pessoa humana, ou prendo porque fere a dignidade da pessoa humana. Então, existem princípios sem qualquer conteúdo semântico, na medida em que as pessoas manipulam eles. E o capítulo 14, que trata dessa vulgata do ativismo é você pensar, e muitos de nós, inclusive os nossos alunos, precisamos nós desmistificar essa questão, que é normal, que é possível o juiz agir de forma discricionária. Aliás, quem estuda Kelsen e Hart, a questão da discricionariedade surge justamente da teoria kelseniana. A moldura, que fora da moldura o juiz decide como quer, né? E dentro da moldura ele tem um espaço de interpretação e tudo mais, mas isso é uma outra história. Mas quem vai ler o livro vai verificar que o marco teórico é Kelsen e Hart. E quando você está decidindo de forma ativista, você está substituindo a normatividade por uma vontade. A autoridade, apenas um exemplo, substitui o que a lei determina por aquilo que ele ideologicamente acha que seria bom. Ou alguns, de forma iluminista, fazem uso daquilo que nós poderíamos chamar filosoficamente de justiça. A justiça dele. E justiça é subjetiva. O subjetivismo do ser não pode ultrapassar a objetividade mínima, né? E veja, não estou querendo transformar a lei numa mera objetividade, não estou querendo transformar o juiz no boca da lei do século XVIII, lá de Napoleão, do exegetismo, não estou querendo nada disso. Mas, num Estado democrático de direito, só para resumir aqui a nossa conversa, porque o pessoal vai se aprimorar no livro, toda autoridade tem que ser controlada. Toda autoridade tem que ter controle e nenhuma autoridade pode fazer o que quer. Inclusive os juízes. Toda decisão tem que ser fundamentada. E fundamentar a decisão não é ter álibis teóricos. O que eu quero dizer com isso? Você precisa justificar previamente por que você usou determinados dispositivos como conclusão para dar uma decisão. Porque se o juiz discricionariamente elege os dispositivos, princípios ou regras que ele quiser, ele apenas está trocando o caminho para chegar naquilo que ele já decidiu antecipadamente. Vará, um professor argentino, tem um livro muito interessante, que ele diz que os métodos de interpretação são nada mais, nada menos do que forma de politizar o direito. Porque você há de concordar comigo, e vocês podem ligar à TV Justiça no Supremo Tribunal Federal e verificar o seguinte: no mesmo caso, com a mesma lei a ser aplicada, com o mesmo réu, se eu utilizar um método histórico, eu decido de uma forma. Se eu utilizar um método sociológico, eu decido de outra. Se eu utilizar um método conforme a Constituição, de outra. Se eu utilizar um método sistemático de interpretação, de outra. A pergunta é, o que autoriza o juiz a escolher o método a ser aplicado sem justificar essa escolha? De verdade, você tem uma fraude na origem. Porque, de verdade, ele já decidiu. E a decisão, a parte escrita, é uma mera formalidade para enganar o jurisdicionado. Por isso que determinados réus com nome são julgados de uma forma e outros réus de outra forma. Pode analisar a decisão que você vai encontrar lá e a resposta para combater isso está no capítulo 14 do livro. Pessoal, então, olha que preciosidade, olha que joia essa obra. Olha esse capítulo 14. Aqui, professor, a gente teve a honra da presença do professor Clever, que mandou aqui um abraço. Mandou um abraço. E eu me senti honrado aqui, né? Os dois autores da obra marcando presença aqui na nossa live. Puxa, que alegria, né? O canal da Saraiva Júri se alegra muito com a presença dos professores. Mas, pessoal, olha que preciosidade esse capítulo 14. O professor mesmo falou que vai servir aí de fundamento e de base para muitos advogados. E, professor, olha, eu vou ler esse capítulo 14, viu? Despertou muito a minha curiosidade e eu acredito que a curiosidade de muitos aqui. Pode ler, e eu até vou falar uma coisinha que eu escrevi lá, que é muito interessante. Eu peguei uma decisão de um ministro do TSE, não vou falar quem é, porque aqui não é rádio fofoca, mas lá no livro está o nome dele, você vai comprar e vai ver. E eu
fracionei a decisão, mostrando o quanto de álibis teóricos existe. E como eu fiz isso? Peguei a ciência do direito e fiz um constrangimento epistemológico. Episteme, a filosofia do conhecimento que estuda a própria ciência. Quero dizer o quê? Você fraciona em partes aquilo e vai verificar se aquilo não é meramente uma teoria discursiva, uma teoria da argumentação. Ele, na verdade, quer te convencer por argumentos, por sofismas, e não por normatividade. Direito é normativo. Isso significa que ele constrói lá uma boa história, mas quando você começa a desconstruir aquilo, comparando com o próprio direito, você verifica que aquilo não se sustenta. A princípio, a decisão era uma que dizia que seria possível penhorar verba pública do fundo partidário. Isso é uma heresia. Existem dispositivos expressos, até mesmo no Código do Processo Civil, acerca da impenhorabilidade. Se o magistrado não concorda, ele larga a toga, disputa uma eleição para deputado federal, para senador, propõe um projeto de lei e vida que segue, democracia. Agora, ele não pode mudar uma lei ou deixar de aplicar a lei porque ele, iluministicamente, quer empurrar a história, sendo que ela não foi declarada inconstitucional. Veja bem o que eu estou dizendo. Ele propôs fazer isso no pleno, mesmo sem declarar esses dispositivos que vedam inconstitucionais. Eu não estou dizendo nem que ele usou a vulgata para declarar a inconstitucionalidade e depois fazer. Não, passar por cima do texto, mesmo sem a declaração de inconstitucionalidade. Então, leia lá o artigo 14, que é bem interessante. Professor, o capítulo. A gente precisa um pouco desses superpoderes, né, professor? De passar por cima das coisas, decidir da forma que a gente quer. Imagina? O mundo seria mais problemático se a gente não tivesse um respaldo jurídico, né? E aqui, professor, eu vou entrar, né, numa quinta pergunta aqui que eu tenho, né, e você que está nos assistindo, por favor, pode mandar perguntas, a gente está aqui para respondê-las. Na sua visão, professor, como a internet e a pandemia afetarão as nossas eleições desse ano de 2020? Você já viu que eu gosto de fazer parênteses, né? Antes de eu responder essa sua pergunta, você falou sobre a questão da importância aí do direito, até porque o direito serve para resolver desacordos sociais, né? Uhum. Veja bem, nós não trocamos o autoritarismo do Poder Executivo, com o governo militar, por um autoritarismo judicial. A juristocracia, o governo dos juízes, não deu certo nem na Bíblia. Quem lê a Bíblia sabe que há uma passagem no Velho Testamento em que Deus instituiu o governo dos juízes para administrar o povo. Não deu certo. O povo passou fome com o governo dos juízes. E o próprio povo clamou para que os reis voltassem. Juiz não serve para governar. O juiz, ele tem que ter o que nós chamamos de autocontenção. Aliás, esse termo ativismo surgiu nos Estados Unidos de uma análise da postura dos juízes. E que existiam juízes autocontidos, aqueles que decidiam estritamente conforme a lei, tendo uma responsabilidade política das suas decisões, né? E existiam juízes ativistas, aqueles que não importa o que o direito diz. Ele faz a justiça do caso concreto. Ele esquece o sistema. Uhum. Então isso é muito importante. Governo de juízes não dá certo. Só dá certo para o beneficiado ocasionalmente. E isso é muito relevante dizer, porque quando o juiz é ativista demais, acontece o que aconteceu com o Supremo. Quando ele decide da forma correta, ele vira réu dele mesmo. Porque ele já fez tanta lambança que até um relógio parado acerta a hora 2 vezes ao dia. Ninguém erra sempre. Uhum. E o juiz também acerta. Só que, quando sai fora do padrão, entra a dúvida até mesmo de corrupção e de tantas outras coisas. Mas a sua última pergunta era o quê? A sua última? Era sobre a última? Uma das últimas. Eu tenho uma na manga aqui, professor, que foi sobre uma decisão do TSE que aconteceu recentemente. Mas a pergunta é sobre a questão da internet e a pandemia, como essas duas coisas podem influenciar
as nossas eleições agora de 2020? Como que elas afetam as nossas eleições? Olha, a pandemia afetou muito a pré-campanha, né? Esse nome, que não é um nome jurídico ou institucionalizado, mas é um nome que se popularizou, né? Porque a lei eleitoral fala que possibilita, né, aquelas pessoas filiadas a partidos políticos que pretendem concorrer a uma eleição fazer o que nós chamamos de autopromoção. Que, basicamente, se nós tivermos tempo, se nós podemos falar mais, ou numa outra oportunidade, É, mas o livro trata, quando, mais um livro trata, né? quando faltar 10 É, minutos para acabar, eu vou sinalizar, vou falar, ó, professor, faltam 10 minutos, porque aqui a gente tem um tempo de 1 hora. é Aí quando verdade, é faltarem verdade. 10 minutos, eu vou falar, ó, professor, faltam 10 minutos, aí para a gente já ter ideia do tempo que a gente está aqui. Mas, por Advogado favor. eleitoral é quase igual político, gosto de falar, né? Me avisa aí. Bom, a autopromoção, basicamente, é falar das suas características, das suas qualidades, de por que você seria um bom nome. Você pode fazer quase tudo o que praticamente pode se fazer numa campanha eleitoral, mas não pode pedir voto, né? Então, é isso. E o efeito da pandemia, obviamente, limitou, por exemplo, as reuniões, especialmente em campanhas de vereador, as reuniões comunitárias, aquelas reuniões que as pessoas visitam as casas, né? Por medo, muita gente não está recebendo, ou pelo menos não está fazendo ajuntamento, aglomeração. Um outro aspecto é o aspecto psicológico. Muita gente aí que ficou presa dentro de casa por tanto tempo até surtou, né? O índice de divórcio no Brasil subiu absurdamente. Porque uma coisa é Nossa. você sair cedo de casa, voltar pro meu amorzinho no final do dia, outra coisa é você ficar 3 meses, 24 horas convivendo com aquelas pessoas, né? Então é uma questão muito interessante. A violência doméstica subiu muito. Então observe que a questão da pandemia, ela afeta socialmente diversas áreas do direito. E não é por outro motivo que até mesmo as nossas eleições, que têm datas constitucionalmente previstas, também tiveram que ser alteradas. Então, eu acredito que a pandemia vai afetar basicamente duas coisas: a propaganda e a contra-propaganda. Contra-propaganda é um instituto interessantíssimo analisado no livro. Inclusive, nós colocamos lá algo novo, que não tem livro nenhum, que é a live início. Né? Porque o showmício é proibido, agora já tem live início. Olha só. Lógico, né? Agora com a tecnologia. Né? Então, veja bem, Verdade. e já teve o primeiro caso de multa para o live início. Colocar o cantor lá e o pré-candidato praticamente ficar pedindo voto. Bom, a questão é, claro, o brasileiro ele é criativo. Veja só, então a pandemia vai afetar muito a contrapropaganda em face de quem está no governo. Nós estamos vendo aí nos canais de comunicação a quantidade, por exemplo, de desvio de dinheiro. Então, observe prefeito que desviou dinheiro e vai para a reeleição. É um prato cheio para a oposição fazer contra-propaganda ao prefeito, né? E também vai afetar as propagandas, porque se limitou muito a propaganda de locomoção, a física. E aí entra a internet, sem dúvida nenhuma. A internet vai ser a grande válvula de escape para tentar recuperar o tempo perdido, né? Então a internet ela vai democratizar o espaço da propaganda. Muito barata. Antigamente, e não tão antigamente assim, nós estamos falando de 4, 8 anos atrás, você tinha que rodar jornal, contratar van, Kombi, carro, distribuir jornal, contratar um monte de gente, e hoje com um clique você está na casa de qualquer pessoa, né? Então, muito, muito barato, muito eficaz a internet. Por outro lado, eu não escrevi isso no livro, mas pretendo escrever, que isso me veio à mente recentemente, é que a nossa democracia hoje, anota o que eu vou dizer aí, vai estar nas mãos dos provedores de aplicação de internet. Tem que regulamentar melhor isso, efeitos eleitorais. Porque se uma eleição tem 45 dias, um provedor demora 4 dias para aprovar uma propaganda minha, por conta das suas políticas e tudo mais, você há de convir comigo que eu fico prejudicado nessa eficiência de levar meu nome à população. E eu quero deixar essa mensagem. A propaganda, mais do que um direito do político, é um direito do eleitor. Saber quais são as propostas,
quais são as bases, qual é a ideologia, o que ele pretende. A propaganda ela tem que ser íntegra e, por isso, também tem que ser eficiente a chegada dessa propaganda aos olhos e aos ouvidos dos eleitores. Uau, que legal, professor. Muito bem colocado essa questão também dos provedores, né, de internet, como eles podem afetar determinadas campanhas. E essa questão também dessa divulgação em redes Fake news, sociais. fora o fake news. Fora o fake news também. É uma questão muito complicada, né? Como é que você vai barrar tudo isso? E realmente, a internet hoje, você alcança todo mundo. O professor comentou, você chega na casa de alguém com um clique. Professor, seja bem-vindo à minha casa. Tive de esconder o cachorro, recolher todo mundo no lugar. E é isso, né? Para poder fazer live. Mas é verdade, a gente está muito ao alcance das pessoas hoje em dia. As pessoas conseguem acessar as E informações. essa questão, Uhum. e essa questão Acessar da com muita internet é facilidade muito as coisas. relevante. É Uhum. muito relevante pelo seguinte: a fake news ela pode não te dar voto, mas ela tira voto do opositor. Porque a fake news não é uma mera notícia falsa, igual as pessoas falam. Não é. Notícia falsa sempre existiu. Até a fake news já existe há muito tempo. Mas eu quero dizer que, cientificamente, a fake news é uma notícia fraudulenta. Porque ela é uma narrativa construída de forma dolosa para causar dano a alguém. É uma narrativa construída de forma dolosa para causar dano a alguém. Não é uma falha de interpretação, um engano. Então, a fake news para efeitos eleitorais é importantíssimo o estudo desse instituto que agora também é jurídico, né? Das notícias fraudulentas. Porque você desconstrói a campanha de alguém. Que Você legal. imagina, eu tô com meu celular aqui em algum lugar. Ah, tá aqui. As coisas são tão difíceis, a gente vai ficando meio louco. Veja só. Você imagina que eu tenho aqui um exemplo. O grupo da igreja. O grupo da igreja. Aí eu pego lá e falo, olha, o João é a favor do aborto. Eu nem sei se o João é a favor do aborto, não é a favor do aborto. Aí eu vou e mando isso no grupo da igreja evangélica. E o João é candidato. O que você acha que vai acontecer? Já denigriu totalmente a imagem do João. Eu vou dizer assim, o João, candidato a prefeito, tem como uma de suas propostas trazer um presídio e colocar na nossa cidade. Você acha que o comerciante quer um presídio? Que a velhinha, a senhorinha quer um presídio? Não. Então, observe. São coisas sensíveis. Porque eleições municipais, eu conheço o vereador que perdeu a eleição por 1 voto. Conheço o prefeito que perdeu a eleição por 800 votos, aqui no estado de São Paulo. Né? Então, fake news é muito complicado. Nossa, muito importante a sua fala, professor. E aqui, a gente agora entra nos 10 minutos finais. Você que ainda não mandou sua pergunta, pode mandar sua pergunta. Mas aqui, professor, eu tenho uma pergunta sobre a decisão recente do TSE, que ela permitiu que alguns políticos inelegíveis se tornassem elegíveis para as eleições agora de novembro. Eu queria saber um pouco mais, professor, por que isso aconteceu e qual que é a sua opinião acerca dessa decisão? Se foi uma decisão acertada, se não... Olha, você lembra a história do relógio quebrado que acerta 2 vezes ao dia? Sim. Tá bem por aí. Pelo seguinte, eu não li essa decisão, não li, até porque eu até pedi para fazer a live antes do Kleber, porque, né, Kleber? O Kleber é promotor de justiça, é mais tranquilo. Eu sou advogado eleitoral e já estou em campanha, né? Com os nossos clientes aí. Veja só. Punição, qualquer punição, ela é estrita. Tanto na sua interpretação, quanto na sua aplicação. Um advogado, muitas vezes, não trabalha, vou dar um exemplo aqui, só para pedagógico no direito penal, para absolver o réu, mas para que ele tenha uma pena compatível com o crime cometido. O que eu quero dizer com isso? Se a inelegibilidade é de 8 anos, isso é matemática.
8 anos não são 8 anos e 2 meses. Se o Congresso adiou a eleição, o prazo da inelegibilidade já estava sendo contado. Compreendeu? Sim. Se houve a troca de data, o inelegível não tem nada a ver com isso. Não foi ele que deu causa. Então, obviamente, que a inelegibilidade de 8 anos não é uma inelegibilidade de 8 anos e 1 dia, de 8 anos e 2 meses, ou de 3 meses. Havendo a permuta de data de eleição, e vencidos 8 anos, 4, 5, seja lá quantos anos forem que estava estabelecido, ele passou a estar elegível. Então, eu compreendo que essa decisão, ela não é uma decisão constitutiva do direito. Ela é uma decisão declaratória de direito. Porque o direito já existia. No dia que acabou a contagem determinada, ele se tornou elegível. Ele teria que esperar 2 anos por causa da próxima eleição. Mas já que adiaram a próxima, fazer o quê? Sorte é deles, né? Verdade. O professor... é o seguinte, quando você cumpre a sua punição, você cumpriu a sua punição. Você fez uma criação para tua mãe te bateu, ela não tem o direito, depois que bater em você, 3 anos depois, ficar falando do que você fez. Ela já aplicou a pena. Compreendeu? Espero que minha mãe esteja assistindo, né? A pena está aplicada. Que legal. Aqui o professor Clever... O TSE acertou, claro, Clever. Exatamente. Mandou aqui que o TSE acertou. É o que relógio. Legal. Lembra a história do relógio. Não, muito boa essa história, professor. Muito boa. E o da mãe aqui eu também gostei, viu, professor? Espero que minha mãe esteja assistindo. Mas olha, professor, a gente entrou aqui na reta final, então eu já vou fazer as considerações finais. Muito obrigado pela sua participação. Foi uma live muito bacana, muito gostosa. Eu acho que todos que estiveram aqui puderam presenciar esse momento, também gostaram. E todos puderam perceber a riqueza que é o lançamento da nossa obra Direito Eleitoral, que chega aí na sua 2ª edição. E para você que nos acompanhou, nós vamos ter uma postagem aqui falando da obra. E se você quiser saber como adquirir a obra, mande um direct para a gente que a gente vai encaminhar para você como você pode realizar a compra dessa obra. Então, professor, muito obrigado. Obrigado pela sua participação. O Clever também, que participou conosco no chat. E, para finalizar, eu deixo com o professor as palavras finais aqui da nossa live. Olha, eu quero te agradecer por essa oportunidade, agradecer o professor Clever pela parceria, por estar aqui presente virtualmente nessa nossa live. Quero agradecer os editores da Saraiva, toda a equipe que nos tratam tão bem, que nos deu a oportunidade de levar esse livro tão diferenciado ao público, né? E eu quero dizer para vocês o seguinte, o estudo é extremamente importante, não só para ganhar dinheiro. Claro, você estuda, você sabe mais do que as outras pessoas, então você está num outro patamar. É evidente. Mas o estudo é bom para nós mesmos, né? Faz bem. Deixa a gente meio louco, às vezes. Você esquece que tirou o celular do bolso. Mas estudar é a melhor coisa do mundo. E a Saraiva é a melhor editora do Brasil. Especialmente quando nós estamos falando de direito, de livros jurídicos. Então é uma grande honra para mim ser escritor da Saraiva Jur. E pode ter certeza que isso a gente guarda no coração e por isso que a gente se dedica tanto para levar uma obra diferenciada. Porque vocês podem pegar o nosso livro e os livros das outras editoras, vai lá, dá uma folheada, você vai ver que ele é diferenciado. Pode até ter o da outra, mas não pode deixar de ter o direito eleitoral da Saraiva. Olha, professor, tá ouvindo o celular tocando aqui? Eu vou ter de falar com a minha mãe, que ela deixou o celular tocar aqui. Ó, mãe, depois a gente vai conversar. Mas, professor, muito obrigado, né? Obrigado pela participação, obrigado pelas palavras. E quem quiser conferir o trabalho do professor, dá uma conferida aqui no Instagram dele. Ele tem diversas postagens, vídeos que ele coloca ali no Instagram dele. Polêmica. Mas conferem lá, podem dar uma olhada lá na página do professor. E é isso aí, professor. A gente vai ficando por aqui, vamos encerrando a live. Então, um grande abraço a todos, muito obrigado e tchau, tchau. Obrigado, tchau. Um abraço.